Copa do Mundo é uma delícia! E você sabe, se você assiste esse programa com frequência, a gente já falou aqui que não existe jogo de Copa do Mundo ruim. Todo jogo de Copa do Mundo é bom, independente do jogo. Só que, e se a gente falar dos melhores jogos de todos os tempos da história das Copas? Olha, meu amigo, sobre não ter jogo de Copa ruim, eu concordo, até porque até aqui, na Copa, eu vi todos os jogos. Inclusive, Áustria e Jordânia, 1h, eu fui até às 3 da manhã. Só os bravos guerreiros Só aqueles que amam lá. Copa do Mundo de verdade assistiram 90 minutos de Áustria e Jordânia. Eu fui e eu tava. Eu tava. E vai entrar, assim que o 0 a 10 refizer esse programa para a Copa de 2030, vai entrar Brasil e França, final da Copa. Desse ano também, que a gente vai ganhar o Hexa contra a França, e aí aqui, vai entrar aí pra... Já vou emular o VSR aqui, porque espero que os deuses te ouçam nessa. Tomara. Logo contra a França? Exorcizar isso aí, velho. É isso. Ele não gostou muito não, olha lá. Fez uma carinha... Ficou temeroso, Vitor Não, Sérgio. até gostaria. Até gostaria de ir pra final com a França se eu tivesse a certeza que vai ganhar, né? Porque tomar outra tungada da França eu não aguento mais, não. Não dá, né? Não. Chega. Outra coisa também que tá sempre mudando é o cenário do de 0 a 10. Nos últimos episódios, sempre um cenário diferente. Vitor Sérgio Rodrigues, nesse momento itinerante deste canal, né? Diretamente dos Estados Unidos. Tá no seu belo cenário também para mais um programa. Já que hoje a gente tem que gravar 2, não vou ficar resenhando muito antes da vinheta não, né? Vem, vinheta! É a famosa vinheta ensurdecedora, né? Perfeitamente. Qualquer dia meu tímpano aqui será estourado. Essa segue sendo a missão de André o Pseudo. E já que hoje a gente grava 2 episódios, teremos 2 com o mesmo cenário, tá vendo? Se vocês reclamavam que a gente muda o tempo inteiro. Aliás, vocês não estão reclamando, vocês estão sempre elogiando que os nossos cenários estão sempre muito bonitos. Perfeito. Vamos dar aquela rolada, ô Pseudo, na lista aí, ó. Começamos lá em 1930... Vários jogos históricos aí em cada card. E vamos até, 98. Vamos até 2022 com a final entre Argentina e França, né? E aí, obviamente, na ordem cronológica. Jogos de mesma Copa do Mundo, o Pseudo foi pela data do jogo, né? Boa. Aquele que aconteceu antes, aparece antes. Excelente. Vamos começar a dupla. Uruguai 4, Argentina 2. Grande final da Copa de 1930, lá onde tudo começou. Segundo os uruguaios, não foi onde tudo começou, né? Os uruguaios estão aí nessa batida pelo reconhecimento da Olimpíada de 24 e 28 como Copas do Mundo. Celeste a FIFA Olímpica, tá né? meio... a FIFA tá dando meio de ombros. Parece aqueles pedidos que alguns clubes mandam para a FIFA pedindo reconhecimento, que só vira rascunho lá na FIFA, né? Mas a FIFA não tá dando muito de ombro, não. Zoado. Exatamente. Essa final tinha toda a rivalidade entre Argentina e Uruguai, né? Uma rivalidade que atualmente parece ser um pouco meio adormecida, mas já foi até maior do que a rivalidade Brasil e Argentina. E tem uma curiosidade. O árbitro dessa final, que se eu não me engano era um belga, mas aí vocês podem pesquisar, que hoje eu não tenho nem como pesquisar aqui, ele disse que só aceitava apitar a final se ele tivesse um poupudo seguro de vida e que o navio dele partisse de Montevidéu para a Europa assim que o jogo acabasse. Só para você ter uma ideia da pegada do árbitro. E, velho, complementando isso que você tá falando, é um belga também, o John Lagnus. Eu tava lendo ontem. Isso. Que ele é... Uma das grandes histórias dessa final é que dentro de toda essa rivalidade ninguém quer ceder, né? Pra nenhum lado. Então, cada um queria jogar com a sua bola. A Argentina queria jogar com a bola dela, o Uruguai queria jogar com a bola dela, da seleção uruguaia. E o cara teve que fazer um bem bolado. O primeiro tempo jogaram com a bola do departamento da Argentina e no segundo tempo com a do Uruguai. E claramente o segundo tempo foi mais relevante porque deu Uruguai.
E só pra deixar claro, a Argentina vai pro intervalo vencendo de 2-1. E aí, quando troca pro segundo tempo, quando troca para as bolas uruguaias, Opa! o Uruguai vira. O Uruguai vira, faz 3 gols e vira. Será que isso Tem foi... que ter cojones. Será que isso foi, de fato, relevante, cara? Porque é outro tempo do futebol, né? Tem 100 anos isso. Então, a gente não tava lá, a documentação não é das melhores. Será que isso pode ter sido irrelevante? Daqui acho que só o Mauro Betti mesmo, né? Esses dias eu fui impactado por uma curiosidade que, se o Certeza estivesse aqui nesse programa, se fosse um de Sola 10, ele poderia dizer que carece de fontes, né? Que é o fato da bola ser branca no futebol aconteceu graças ao São Paulo Futebol Clube. Eu vi o vídeo do cara falando disso. Você viu? Na Paulista, rua? não é? Exatamente. Na Avenida Paulista, eu vi esse vídeo. E aí a bola ia muito pro mato, né? A galera isolava muito, e aí o cara que ia buscar a bola tinha dificuldade de encontrá-la, porque ela era de couro e um couro marrom, né? E aí ele teve a ideia de pintar a bola de branco. E aí isso facilitou muito a vida para você encontrar a bola, para você treinar à noite, por exemplo. Naquela época não tinha muita iluminação, né, pros jogos, etc. Sim. E aí a galera depois comprou essa ideia, viram que a bola branca era de maior utilidade, né, pro jogo. Então, eu acho essa final de 30, ela é relevante por ter sido a primeira final, né, cara? Eu acho que ela tem a sua relevância, ela tem a sua grandeza, mas o jogo, enquanto jogo, né? A gente fala muito pouco dele, né? A gente relembra pouco, a história desse jogo é menos falada, por exemplo. Menos registros históricos. Eu nem vou entrar também, na final de 50 porque somos brasileiros, mas se você pegar a final de 54, beleza, 24 anos depois, tem bastante tempo que se passa, mas é uma final que é muito mais falada, debatida. Eu acho que tem força a final de 30, mas eu acho que ela não vai ser uma grandíssima nota aqui no nosso programa, não. Nota pra ela, ô VSR. Eu acho que a gente está aqui falando, como o Pseudo escreveu ali, bem maiores. Eu acho que o peso maior é para a importância do jogo e não se foi um jogaço ou não, né? Eu acho que a gente tem que pesar ali o peso no jogo, o que estava valendo aquilo. A gente tem que pesar o quanto isso mudou a história do futebol, o quanto esse jogo é historicamente lembrado. Então, assim, até dentro dos jogos mais sei lá, antes da Copa de 70, por exemplo, que é uma Copa muito emblemática, até ganhou o nosso programa, né, de maior Copa, eu acho que até nessa época, pré-70, tem outros jogos que aparecem antes, são citados antes do que esse, e que é meio que acabou que na prática deu o esperado, né? Apesar de ter sido uma final muito disputada, com o Uruguai virando no segundo tempo, ganhou a seleção que jogava em casa, ganhou a seleção que era a favorita, porque vinha de 2 bicampeonatos olímpicos, que na época era o que tinha, né? A medição de forças do futebol era na Olimpíada mesmo, então acabou ganhando o Uruguai, que era favorito. Acho que para a gente começar aqui, um 5 ou 6. Eu acho que eu iria de nota 5. De nota 5. Porque ela é grande, é isso. É uma coisa, a representatividade que ela tem por ser a primeira, e aí, fosse qualquer jogo, seria a primeira final. Mas aí é o grande clássico sul-americano, né? 2 camisas e bandeiras pesadas, muita rivalidade, e é uma final, né? Então acho que tudo isso impacta um pouco. Mas, por exemplo, o próximo jogo, que é a final de 50, tudo bem que não é uma final, né? É o último jogo do quadrangular, mas ficou comumente conhecido. Mas é considerado. Ficou comumente conhecido como a final. Gente, a gente está falando de algo que muda o vocabulário do futebol. Porque quando... A gente acha que é só no Brasil que se usa maracanaço, mas quando você tem algumas tragédias no futebol, no esporte, se usa, às vezes, o lugar onde ela está acontecendo com aso no final. Então, acho que é um tipo de jogo, é o tamanho do jogo de uma seleção brasileira que encantava, vem da goleada contra a Espanha, vai enfrentar um Uruguai que é muito aguerrido também ali no time de 50, que já tinha conquistado muito. Tem um contexto dessa Copa do Mundo em específico, que é a Copa do Mundo pós-Segunda Guerra Mundial, é o retorno da Copa do Mundo, ali, inclusive, por exemplo, com a seleção italiana ficando de fora. Enfim, eu acho que é um jogo em específico
que tem muita coisa, que alça a lugares, por exemplo, o Obdúlio Varela é um cara que vai para um tamanho no futebol muito por causa dessa Copa do Mundo, o próprio Vira um ídolo Gigia. gigantesco. Né? É um jogo que ele alça heróis e vilões, e tanto a gente fala, né? Durante muito tempo a gente falou sobre o Barbosa no futebol brasileiro também. Acho muito maior, por exemplo, essa de 50 com comparação com 30. Eram 200 mil pessoas no Maracanã e foi uma vitória de virada, né? Porque o Brasil sai na frente com o gol do Friaça e o Uruguai consegue virar no segundo tempo. Né? Acho que é a Fini e Didier. Eu acho que isso daí esse é um dos maiores jogos da história das Copas. Esse jogo, até outro dia, a gente seguraria para 10. Atualmente, eu acho que não segura para 10, mas eu acho que esse jogo é 9. Esse jogo muda muito o tamanho da Copa do Mundo pelo gigantismo da Copa do Brasil, da Copa do Maracanã. Esse jogo, ele cria cicatrizes no Brasil, não no futebol brasileiro, mas no Brasil enquanto nação. Esse jogo virou uma espécie de uma maldição de nada que vai dar certo no Brasil. Esse jogo tem toda uma mística em torno dele, de coisas que aconteceram, do tapa que o Obdúlio teria dado na cara de um jogador brasileiro e que o time do Brasil se desestabilizou, digamos, né? se retraiu. Tem a questão lá da festa da seleção brasileira antes do jogo, que teve jornal dizendo eis os campeões do mundo no dia anterior na véspera, na manhã da final. Um dos jornais do Rio de Janeiro botou eis os campeões do mundo e o jogo nem tinha sido jogado. Tem a história, que eu não sei se é verdade ou não, que o Obdúlio Varela, depois do jogo, ficou andando pelas ruas do Rio de Janeiro para ver a tristeza das pessoas. Então, assim, a história do jornal, velho. Esse... O Obdúlio tem declarações disso. Que essa história do jornal que você trouxe, o jornal estava no vestiário do Uruguai. Estava estampado lá no vestiário do Uruguai, que foi uma questão para eles nesse dia. Motivacional, né? E esse jogo virou quase que uma crônica do Nelson Rodrigues, né? Esse jogo em si virou quase uma materialização de uma crônica. Eu acho que para mim é 9. Não tem como não ser 9 esse jogo. Eu tô tranquilo com a 9. Eu tenho... Os meus 9 estão bem organizados por aqui. Esse próximo é muito forte também, hein, senhores? Estamos falando do Milagre de Berna. A Hungria era a favorita, a Hungria do Puskás, chegava com mais de 30 jogos de invencibilidade, mas tomou da Alemanha Ocidental. Esse jogo tem muita história legal. Primeiro, que eles se enfrentaram na própria Copa do Mundo, né? A Hungria venceu por 8-3 na fase de grupos. Puskás dando show. Depois o Puskás se machuca, volta pra final, faz o gol do 1-0, se não me engano, e depois tem a virada da Alemanha. E aí tem algumas histórias do Milagre de Berna, né? Um jogo que ficou comumente conhecido como o Milagre de Berna. E duas eu gosto muito. A primeira é que o Fritz Walter... Cara, isso é coisas de futebol de muito tempo atrás, né? O Fritz Walter era um jogador que era conhecido por jogar bem na chuva. Isso é uma coisa que hoje em dia, se alguém trouxer... Pô, sabe por que o Messi joga pra caramba? Porque o negócio dele é na chuva. Era tipo Senna, né? O Rubinho. Choveu, esquece. E essa é uma coisa que ficou comumente conhecida pelo Fritz Walter e tal, e isso é muito legal. Ficou conhecido... Era o tempo de Fritz Walter. Então, isso é legal. E a outra é que as travas da seleção alemã eram ajustáveis. A trava da chuteira da seleção alemã era ajustável. Então, isso, segundo os alemães, segundo os jornais da época, foi um diferencial técnico, né? Para esse tipo de jogo, para você estar melhor, se movimentando melhor, para você estar mais seguro no jogo. E aí acontece o que aconteceu, 3-2 para a Alemanha. Foi uma novidade que a Adidas implementou no futebol, né? Exatamente, travas ajustáveis. Esse jogo, para mim, o Milagre de Berna, ele tá pelo menos da 8 para cima, tá? Na minha percepção, porque a gente tá falando de Puskás, a gente tá falando de um jogo que tá no imaginário geral. Final de Copa, é algo muito grande pra mim, tá? Eu iria de 8 para o Milagre de Berna. E aí, Vess? Tem um ponto de vista de estratégia aí, né? Que que isso já foi fartamente documentado, que o pessoal da comissão técnica da Alemanha identificou
Primeiro que o jogo da fase de grupos, o 8-3, muita gente encara como um jogo em que a Alemanha administrou porque sabia que uma derrota naquele jogo não teria consequências para o restante da competição pela classificação e tudo. Então, há quem garanta que a Alemanha meio que deu uma entregada no jogo porque sabia que isso não ia ter impacto para a campanha e que talvez modificasse a percepção da própria Hungria em relação a eles. E na final tem a análise da Alemanha de que o time da Hungria caía de produção sensivelmente no segundo tempo, né? Que era um time que estava muito desgastado, o Puskás vinha com essa questão de estar machucado ao longo da Copa. Então a Hungria abre 2-0 muito rapidamente. E aí é quase que um filme do Rocky Balboa, né? O Rocky Balboa no começo só apanha e depois arranca. Foi mais ou menos isso e por isso que esse jogo é encarado como milagre de Berna, né? Porque era uma Alemanha que era pior do que a Hungria também campeã olímpica, Hungria que era avassaladora, se eu não me engano até hoje é o melhor ataque da história das Copas por média, mas a Alemanha tomou 2-0 e foi de forma paciente, de forma metódica, tirando a diferença até virar para 3-2 e o primeiro título da Alemanha, né? Então, imortalizou os dois, né? Esse jogo é um daqueles que imortaliza os dois times, né? A Alemanha foi imortalizada porque foi a campeã e a Hungria foi imortalizada como uma vice que jogou demais ou uma vice histórica, né? Se você pegar título que não veio, né? Se você pegar talvez os 3 vices mais históricos de Copa, assim, de uma específica, a Holanda do Cruyff, a Hungria do Puskás e talvez o Brasil de 50. Talvez sejam as 3 que você fala assim, cara, tinha muita cara de campeão e na hora H acabou não sendo pelo futebol que jogaram durante toda a Copa do Mundo. E isso que o VS falou agora há pouco ali é muito verdade, né? É um roteiro de cinema absurdo. Tanto é que virou O Milagre de Berna, virou um filme também alemão com o mesmo nome, né? O Milagre de Berna. E o VS falou que daqui a pouco tem... do Rocky Balboa, né? Daqui a pouco vai ter um que vai ser Rocky Balboa aqui, mas por conta da porrada e não por conta do roteiro. Já a gente vai chegar nesse jogo. Foi um jogo de porradaria extrema. Esse Alemanha e Hungria, eu sou um entusiasta absurdo de narrações, né? Uma das minhas narrações favoritas de todos os tempos é o gol da Alemanha, o terceiro gol, o gol do título. Tô tentando lembrar o nome do narrador, cara. Eu acho que é Herbert Zimmermann. Eu sei que parece Herbert Richards, né? O da companhia de dublagens. Mas eu acho que é Herbert Zimmermann. É uma narração assim, você fica arrepiado só de ouvir. O gol do Helmut Hahn, né? Isso, que é o terceiro. Chegamos à final de 58, senhores. Brasil 5, Suécia 2. O show brasileiro. Pode ir. Você ganhar uma final de Copa de 5-2 do time da casa e saindo atrás, né? Então, assim, dá a ideia desse jogo, um jogo que o Brasil encantou o mundo, né? Na semifinal também tinha goleado a França, a sensação daquela Copa com 3 gols do Pelé. E na final ganha da Suécia, dona da casa, né? Que até então não era considerada, não é até hoje, uma das grandes seleções do mundo, mas chegou na final com muita qualidade e com um show do Pelé, né? O que o Pelé joga nesse jogo, o que o Garrincha joga nesse jogo é uma enormidade. Uma final de você dar de 5 numa decisão é algo muito, muito emblemático. O Pelé, que tinha feito 3 contra a França na semifinal, fez 2 na final contra a Suécia e é um atropelo, né? O jogo é uma qualidade absurda do Brasil, é um Brasil que nasce aí essa questão do encantamento ligado ao futebol brasileiro, muito por conta desse jogo. O Djalma Santos joga uma enormidade, já que ele só jogou a final no lugar do Dessordi e foi eleito o melhor lateral direito da competição, mesmo só jogando a final, tamanha a qualidade. E o que jogou Didi, o que jogou Pelé, o que jogou Garrincha nesse jogo é uma enormidade. Eu acho bem grande... Eu não sei como é que vai
como é que vai estar por aí, mas eu acho que em termos de maiores, esse jogo poderia estar junto com a 8, se não for 8, é 7. Muito... Eu sei que ela é uma história já muito contada, mas não custa a gente trazer de novo, porque audiência é rotativa e temos muitos jovens que nos assistem. O Brasil joga de azul nesse dia, né? Um sorteio nas vésperas do jogo, né? Os dois times jogam de amarelo, Brasil e Suécia, e o Brasil perde o sorteio e deveria... a ideia era tentar achar uma solução para isso. E o Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao estádio do Pacaembu, né? Que era o nosso chefe de delegação na Copa de 58, eles vão a uma loja, compram várias camisas azuis em homenagem à Nossa Senhora da Aparecida. Ao manto, né? Ao manto de Nossa Senhora da Aparecida. E aí eles ficam... ele e o Carlos Nascimento, que eram os chefes de delegação, passam pro Pinheiro, o massagista, para ele bordar os números da seleção brasileira na camisa, escudo e números, para que a seleção brasileira jogasse de azul a final da Copa, e deu sorte, né? Deu sorte, fomos abençoados, o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez, mas é uma história que ela tem muito a ver com um pouco da nossa história, do nosso povo, né? Um povo que um povo que é muito fervoroso na questão da fé também, e que a padroeira do Brasil é a Nossa Senhora da Aparecida. Mas não só isso, eu acho que esse jogo, ele fica muito por ser o primeiro título do Pelé também. Acho que tem uma soma de um trauma exorcizado da seleção brasileira. O Brasil vencer depois do Maracanazo é algo, para mim, muito grande. E também o próprio Pelé. É a primeira, é a conquista de um fenômeno de 17 anos de idade. É um susto para o mundo, né? A Copa de 58 é um grande susto para o mundo. E aparece o Pelé e é a primeira grande conquista dele. Pode ser essa 8 aí. Depois a gente vê, mas eu acho que essa 8 é bem justo, porque é uma final. É peso, é Brasil sendo campeão, tem toda uma história da camisa azul, tem o Pelé aparecendo, o Garrincha aparecendo. Acho que é possível. Outros tempos do futebol, né? Primeiro título da seleção brasileira em Copas. Chegamos ao primeiro jogo que não é uma decisão de Copa do Mundo. Quartas de final de 1966. Portugal 5, Coreia do Norte 3. Uma virada assombrosa, porque esse jogo estava 3-0 para a Coreia do Norte e o Eusébio simplesmente aniquilou e virou o jogo, Vitor Sérgio. Não, vai o Wallace aí. Não, meu ponto, eu só vou fazer, o Vitor Sérgio pode comentar, eu só ia fazer um comentário em cima, porque você pensa assim, Coreia do Norte ia tirar da Itália, na fase anterior. Então não era um time qualquer, o time da Coreia do Norte. Mas só para contextualizar isso, mas pode ir, Vesse, vai na paz. Não, é isso. A Coreia do Norte chega nessa Copa do Mundo, né? Completamente desconhecida, né? Porque não é igual hoje que a gente tem várias... A gente tem influenciadores que fazem, inclusive aqui na TNT Esporte, que fazem um rascunho de todas as seleções. A Coreia do Norte chega, meio que desconhecida, começa a jogar um futebol com uma intensidade absurda, com uma capacidade de aceleração e de física, de condição física absurda. Nesse meio do caminho elimina a Itália, nas quartas de final, e depois de uma campanha muito boa nos grupos, eliminar a Itália, vai para a semifinal, enfrentando... tinha tirado a Itália na fase anterior, se eu não me engano, nos grupos. Aí no grupo, E aí ganha da Itália nos grupos e bate quartas de final e abre 3-0 no primeiro tempo em cima de Portugal, que tinha sido se classificado no grupo do Brasil. E aí, cara, durante aquele primeiro momento foi aquele susto absurdo, né? Aquele susto de você falar, meu Deus, não era só passar da fase de grupos e tudo. E aí entra em campo uma das grandes atuações da história da Copa do Mundo, que é a atuação do Eusébio, né? O Eusébio faz chover nesse jogo, ele praticamente vira esse jogo, ele impede Portugal de ser eliminado pela Coreia do Norte. Caso contrário, Portugal e a Coreia do Norte iria para a semifinal da Copa do Mundo. E é uma atuação fantástica do Eusébio. E depois é um atropelo de Portugal com o Eusébio voando. E é um jogo muito, muito, muito impactante, muito, muito relevante. Mas eu acho que entre maiores, ainda que seja o grande jogo da vida do Eusébio com a camisa da seleção, eu acho que é menor do que a final da Copa de 30. Não, acho bem menor. Acho nesse ponto bem menor também. É curioso, esse jogo foi um 2 ou 3.
Esse jogo foi no Goodson Park, né? Estádio do Everton. Aliás, Isso. o Goodson Park nessa Copa, foram 6 jogos, se não me engano, 5 ou 6 jogos. E ele teve o privilégio de ver esse jogo, que é um fenômeno que o Eusébio faz, e também teve o privilégio de ver pela última vez Pelé e Garrincha, num jogo de Copa do Mundo, a estreia do Brasil nessa Copa, jogo contra a Bulgária, 2-0. É o último jogo onde Pelé e Garrincha atuam juntos pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo, vitória do Brasil. Um gol de cada um. Exatamente. Eu acho que tá boa essa nota mais baixa, VS, porque é isso, é uma quarta de final. Tem um contexto, um componente que é legal, que é a primeira Copa de Portugal, né? É a primeira vez que Portugal estava disputando uma Copa do Mundo e já vai bater terceiro lugar, não é qualquer coisa, é bastante coisa. Mas eu também acho, um jogo de quarta de final, acho que para você fazer um jogo de quarta de final ficar mais para cima, ele tem que ser um negócio muito fora da curva para passar uma final, né? E aí acho que vale... Pode ser nota 2, pode ser. Você vê como que o Goodison Park é antigo, né? Em 1966 ele já era um estádio para quase 80 anos de construção, né? Ele já era um estádio a caminho de centenário. O Liverpool jogou... E ele foi aposentado agora, né? Porque o Everton inaugurou na temporada passada ou na anterior, não me lembro bem, mas ele inaugurou o novo estádio agora. Ele durou até 2 anos atrás, 1 ano atrás. O Everton jogava em Anfield, né? Era o contrário. O Everton e jogava em aí Anfield. o Everton constrói o Goodison Park depois de não aceitar o aumento do valor do aluguel que o Liverpool cobrava para o Everton jogar em Anfield. Aí os Toffees vão lá e constroem o Goodison Park. E é o primeiro estádio inglês a ter aquecimento. Isso eu estava olhando recentemente. Isso é tecnologia, né, meu amigo? Esquece. Isso é outros tempos, né, meu amigo? Primeiro estádio a ter aquecimento do gramado. Nota 2, então? Tá bom. Nota 2 para Portugal e Coreia do Norte. República Popular da Coreia, né? Por isso que tá a sigla ali. República Popular Democrática da Coreia. Próximo jogo, voltamos a uma decisão desse mesmo ano. Football is coming home. Inglaterra 4, Alemanha 2. O único título inglês da história das Copas. Essa final é o jogo que nunca acabou, né? Na cabeça da seleção alemã, é o jogo que nunca acabou, que depois... Esse jogo é tão grande que em 2010 tem o lance do Lampard, né? No jogo Inglaterra e Alemanha, que a bola entrou e o gol não foi validado, né? Que ele foi lembrado ainda não tinha a tecnologia do relógio. Até 2010 ele é extremamente relembrado, assim. O Geoff Hurst, fora toda a questão da bola ter entrado ou não no chute do Hurst, o Geoff Hurst é o único jogador da história das Copas do Mundo a fazer um hat-trick em final, né? De Copa do Mundo até o Mbappé. Era o único jogador a fazer um hat-trick em final de Copas do Mundo. E ele ganha, né? A diferença para o Mbappé é que ele ganha. Esse jogo, cara, por um acaso, aqui na casa que a gente está aqui em New Jersey, tem a TV que tem aqui, na própria TV tem o FIFA Plus, que é um canal que fica passando o jogo da Copa do Mundo direto. E aí, por um acaso, 3 dias atrás, 4 dias atrás, estava passando esse jogo. Estava passando exatamente essa final. Aí eu estava aqui roteirizando uns vídeos aqui, tudo, esperando começar. Acho que ainda não tinha começado a Copa, exatamente, ainda não tinha começado a Copa. E aí eu deixei e fiquei vendo. Cara, é impressionante, assim, eu não me lembrava que era isso. A reta final desse jogo no tempo normal é bizarra. Assim, que a Alemanha está sendo campeã. Não, ao contrário, a Inglaterra está sendo campeã e a Alemanha vai lá e empata na última bola, numa bola batida ali, sobrada, e aí a Inglaterra desaba com esse empate, aí você fala, cara, a Alemanha vai atropelar na prorrogação, e aí na Inglaterra não sei de onde tira força para recuperar, para voltar no jogo, um jogo de lá e cá absurdo, e aí tem o lance do chute do Hurst, e que a bola bate no travessão e bate embaixo, e aí, muita gente trata esse jogo como um benefício descarado com a Inglaterra. Eu não consigo achar isso. Eu acho que a gente não tem, com as imagens da época, elementos para cravar que a bola não entrou. Eu acho que é achismo. Olhando, e a transmissão da época, eu vi aqui, ela tinha pouquíssimo replay,
olhando, eu tenho a sensação de que não entrou. Mas não dá para cravar, até porque a trave era muito grossa, então, assim, fica muito difícil de a gente ver. Mas a verdade é que todo mundo trata como se fosse o maior erro, ou o segundo maior erro de arbitragem da história da Copa. A gente não tem muito como cravar que não foi. E aí, no fim, esse é o gol do 3-2, né? E é um gol que teve muito impacto na prorrogação. Mas, sem dúvida, é um jogo grande, é um jogo importante, porque, como disse o Wallace, é um jogo que nunca vamos saber e esse jogo vai estar para sempre. E talvez o peso desse jogo diminua quando o futebol finalmente voltar para casa. Porque esse negócio do futebol is coming home, ele tá voltando para casa, mas tá fazendo a trajetória da Artemis, né? Ele saiu da Terra, vai fazer a volta na Lua e aí vai voltar. Estão indo para Mordor. Se tu quer nerd, tá orbitando. Eles estão indo para Mordor. Estão indo para a montanha lá do Exatamente, o coming home tá demorando. Na verdade, o coming home foi com a seleção feminina da Inglaterra, né? Que ganhou uma Euro, se eu não salvo engano. Mas os homens mesmo não voltam para casa nem por um decreto, irmão. Você não tá botando fé nos soldados de Thomas Tuchel? Rapaz, fiquei impactado, vou te dizer. Filho, Fiquei impactado. Agora, vamos ver o segundo jogo. Ontem nós estamos gravando o vídeo no dia seguinte da vitória do Brasil sobre o Haiti. E ontem o Ricardinho tava, o bicho papão, a Inglaterra. Aí eu perguntei, você tá assim por causa de um jogo? Porque o Tuchel apanhava mais do que bife de terceiro até esse jogo aí, pô. Não, a expressão que eu tenho usado muito sobre a Inglaterra pré-Copa do Mundo, e acho que vale para esse primeiro jogo de Copa ainda, vamos ver como vai ser o segundo, lembra do filme A Origem, do Nolan? Que nada mais perigoso do que uma ideia. Que o Tuchel tem uma ideia. O Tuchel sabe o que ele quer. É aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Alguém que sabe o que tá fazendo, ou pelo menos que acha que sabe o que tá fazendo. Porque é muito fácil você convocar os brabão, né? Os nomes, convocar o Palmer, convocar o Arnold. O Livramento foi cortado, ele não levou o Arnold. Às vezes é melhor você não se apegar tanto às suas certezas, né? É perigoso, porque aí quando... Ancelotti discorda de você. Mas o perigo... Não, eu tô falando, nada mais perigoso que uma ideia pra 8 e pra 80, né? Pode dar muito certo ou pode dar uma merda falando colossal. Ancelotti discorda de você de deixar esses figurões fora. Verdade. O VS falou do gol do Geoff Hurst lá, que é o que bate na trave e entra. Eu já contei essa história outras vezes. O bandeira que valida esse gol é o maior ídolo da história do Azerbaijão. Tô ligado, isso era muito bom, já contou. Tofik Baramov. Ele dá nome ao estádio que pertence à seleção azeri lá em Baku. E é o maior estádio do país, né? Tofik Baramov, o bandeira que validou esse gol, é o maior ídolo da história do futebol do Azerbaijão. E já aproveitando para dar Azerbaijão nota... que esteve na Champions League temporada Eu passada. gosto muito desses programas porque a gente vai trazendo curiosidades, assim. As notas são importantes, obviamente, o programa é baseado nas notas, mas é legal que eu pelo menos gosto das curiosidades, relembrar o que é a Copa do Mundo. Essa é, até hoje, a maior audiência da televisão inglesa. A televisão inglesa ela foi criada em 1936. E 30 anos depois, em 66, 34, se não me engano, milhões de pessoas assistiram a final da Copa... 32,3 milhões de pessoas assistiram a final da Copa do Mundo, quando a população da Inglaterra baseava algo em torno de 50 milhões de pessoas. O que só prova que tá faltando na Inglaterra a galera assistir mais televisão, né? É uma baixa audiência comparada ao que novelas brasileiras proporcionam, por exemplo. Baixíssima. Eu acho esse jogo bem grande, tá? Mas... É grande. Mas não é pra 8, eu acho. Não, pra 8 não, mas pela polêmica do que traz, do que influencia, o único título da Inglaterra até hoje, eu acho que uma 7 tá bem justa ali, não? Acho que sim. Eu iria de 7 também. Porque é muito grande, mal ou bem, tudo que envolve a Inglaterra no futebol repercute muito, né? Talvez até repercuta mais do que deveria, né? Porque a Inglaterra, se ela tivesse a qualidade que ela acha que tem, era a maior seleção do mundo, né? Então, o interessante é você comprar a seleção inglesa, comprar a seleção inglesa pelo que ela vale e vender a seleção inglesa pelo que ela acha que vale. É o maior negócio da história da humanidade. E aparentemente, pelo que vem aí
na nossa barra de jogos e cards, a Copa de 70 foi mesmo uma das melhores de todos os tempos, hein? Vem aí 4 jogos da Copa Absurdo. de 70 e o primeiro deles, maior. fase de grupos, o Brasil vencendo a Inglaterra por 1-0, Wallace. É a defesa do Gordon Banks. Eu acho que Fala, até... Eu estava até falando com o Pseudo aqui, no nosso grupo, eu acho que deveria cair a Alemanha e a Inglaterra das quartas, apesar de ser um jogo muito grande. Mas eu acho que ele tá fora desses outros jogos aí. Esse balaio. Aí você vai falar, pô, mas você vai tirar um jogo das quartas e deixar um jogo da fase de grupos? Sim. Esse jogo da Inglaterra e Brasil, da fase de grupos, 1-0, gol do Jairzinho, cara, esse jogo, a gente já falou sobre ele aqui, é o jogo que o árbitro israelense disse que, numa época que nem tinha muito acréscimo, nem tinha o acréscimo como figura, ele falou que ele deixou o jogo rolar. Que ele falou que o jogo estava tão bom, que ele falou, eu vou deixar o jogo porque eu quero ficar assistindo com ele. Ele deixou de ser o árbitro e passou a ser um espectador do jogo. E esse jogo tem os últimos 3 campeões do mundo, 58, 62 Brasil e 66 a Inglaterra. Esse jogo é o jogo que era considerado um jogo vital, porque quem ganhasse passaria em primeiro do grupo e escaparia da Alemanha no outro grupo. O Brasil, quando ganhou esse jogo, ele escapou da Alemanha. Sabe o jogo que a gente caiu aqui? Alemanha 3, Inglaterra 2? Isso aconteceu porque o Brasil ganhou esse jogo. Talvez, se não ganhasse, teria que ir para o saldo de gols. Ou se a Inglaterra ganhasse, talvez teria que ir para o saldo de gols. Então, você evitava cruzar com a Alemanha. E esse jogo é um jogaço, porque é uma intensidade absurda para o futebol da época. É um jogo de muitas chances para os dois lados, é um laicar absurdo. É um jogo que, fisicamente, tem uma disputa absurda, até lances violentos em muitos momentos. E é um jogo ali que reúne a nata das duas seleções, né? É ali uma geração que ainda tem muita gente do título de 66, é uma geração da Inglaterra, uma geração do Brasil que ainda tem o Pelé e tem ali uma série de jogadores tidos como fantásticos, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson. Então, assim, Carlos Alberto Torres, é um jogo espetacular e que termina 1-0 num detalhe de uma bola que o Brasil consegue envolver minimamente e o Pelé dá um tapa pro Jairzinho entrar batendo. Esse jogo é um jogo fantástico. Esse jogo, se você tiver a chance de parar para assistir, assiste, porque ele nem parece que é um jogo com a pegada, com o ritmo lá dos anos 70. Você falou do FIFA Plus, eu tava assistindo esse jogo anteontem no FIFA Plus. É muito bom. Tá sempre ligado. É muito bom. É um jogaço, né? E era a Inglaterra atual campeã, né? Defendendo o título. A gente fala muito da Copa de 70 porque ela conseguiu reunir muitas lendas, né? Se você pegar esse jogo, foi o que o VS falou, assim, você tem o Hurst, que tinha decidido a última Copa do Mundo, você ainda tinha Gordon Banks, Bob Moore, o Bob Charlton, você ainda tem, do lado do Brasil, talvez a maior reunião de talentos da história do futebol no Brasil de 70, enfim, era uma condição muito grande. E uma coisa legal, uma história interessante da Copa de 70 que envolve a Inglaterra, é que o Bob Moore foi detido, ele foi preso antes de chegar ao México, porque eles fizeram uma sessão de treinamentos e amistosos na Colômbia e aí o Bob Moore e o Bob Charlton foram a uma loja uma joalheria e uma das atendentes teria acusado o Bob Moore de roubar uma joia de lá. E aí, quando eles vão fazer o processo de viajar para o México, fazer o processo de entregar passaporte e tal, ele é detido, ele fica na Colômbia por mais alguns dias, 4 diretores da Inglaterra ficam 4 dias com ele, depois ele é liberado, mas antes da Copa do Mundo ele fica detido um tempinho, acusado por uma funcionária, cara, de ter roubado uma pulseira numa ida lá. É uma loucura, né? Preso na área aduaneira, né? Exatamente. Mas enfim, foi uma preparação da Inglaterra cheia de histórias. Depois procurem aí, que é muito legal. E uma das maiores fotos da história das Copas do Mundo foi tirada nesse jogo, né? Do próprio Bob Moore e o Pelé
trocando camisa, se abraçando ali. Quando você pensa em Copa do Mundo, uma das grandes fotos é essa, procurem aí. É essa que tá no quadradinho ali do card. Exatamente. Exatamente. Eu nem tinha olhado o quadradinho, é verdade, tá ali no quadradinho. Cara, eu acho um jogo grande, mas se a gente olhar os dois outros da de 70, é porrada. A gente tá falando de... No jogo... Tem tempo que eu não falo isso aqui. No jogo de bola, 4-3 Itália e Alemanha é tranquilamente top 5 da história das Copas do Mundo. E vamos analisar os três juntos esse eu acho aí, que tem que então. segurar pra 10. Então, Brasil... Eu acho que a Itália e a Alemanha tem que segurar pra 10. E Brasil e Itália, lá, final que de aí 70... depois a gente desenrola ele. Cara, a gente tá falando o grande dia do futebol bonito na história do... O futebol tem mais de 100 anos. Bastante, bem mais de 100 anos. O grande dia da ode, do fortalecimento, da paixão, do amor ao futebol bonito foi no dia de Brasil e Itália. A final da Copa de 70. Então é muito grande, cara. É muito grande. E o Brasil tricampeão, fica com a Jules Rimet, tá de maluco. Eu botaria no 9, tá? Eu acho que o Brasil e Inglaterra... Eu acho que o Brasil e Inglaterra talvez seja o único jogo de fase de grupos aqui, né? Ou de fase de grupos inicial, porque depois a gente tem alguns formatos com outras fases de grupos. E aí eu acho que só dele estar nesse programa já dá o tamanho dele, mas talvez a gente subisse esse Uruguai e Argentina que está na 5-6 e botar esse na 5. Porque ele é muito grande, assim, mas de fato ele é um jogo de fase de grupos, né? Eu acho que ele vai acabar caindo mais pra frente, mas de fato. Será? Eu acho que o Brasil e Itália Enfim. de 70, eu colocaria na 9, porque... Eu também. É o dia que fez um humano virar Deus, né? Que é o dia que se transforma o Pelé... É o dia da coroação, né? É o dia da coroação do rei. Que também é essa foto do card ali, né? É o Pelé nos braços. A final da Copa de 70 faz isso e também chancela o Brasil como a seleção mais... Brasil de 70 como a seleção mais encantadora da história. E é curioso, assim, tem uma cadeia de fatos, né? Porque o Brasil ganha da Inglaterra no jogo que a gente botou na 5. Aí, com isso, a Inglaterra vai para as quartas de final para enfrentar a Alemanha. E é um jogo absurdo, 3-2 também, tudo poderia estar aqui, a gente acabou caindo. Só que esse jogo faz a Alemanha se desgastar absurdamente. Sempre foi debate lá do calor da Copa no México e tudo. E aí, a Alemanha na semifinal, esse jogo Inglaterra e Alemanha era quartas. Na semifinal, a Alemanha está muito desgastada contra a Itália, né? E aí tem esse 4-3, que a gente segurou para 10, que a gente vai falar mais para frente. E aí a Itália passa. Mas é um jogo tão maluco que a Itália chega muito desgastada para jogar contra o Brasil, né? Então foi uma escadinha ali. A Inglaterra esticou a corda da Alemanha, que acabou perdendo para a Itália, mas como o jogo foi para prorrogação e tudo, a Itália chegou muito desgastada fisicamente, tanto é que a Itália, o Brasil sai na frente com a cabeçada do Pelé, a Itália empata e no segundo tempo o Brasil toma conta, né? O Brasil é muito superior do que a Itália. E aí termina a final que definiria o primeiro tricampeão, ainda tem isso no tamanho desse jogo, né? É a primeira final, a final que definiria o primeiro tricampeão. Itália campeã em 34 e 38, Brasil campeão em 58 e 62. Ali ia decidir quem seria o primeiro tri e que ficaria com a taça Jules Rimet para sempre. Quer dizer, para sempre até alguém roubar no cofre da sua entidade, né? Que foi o caso que aconteceu no Brasil, mas enfim. Então, tem esse jogo num simbolismo absurdo e, curiosamente, essa final começa com o gol do Pelé, né? O primeiro gol, e termina com uma assistência do Pelé para o Carlos Alberto, que é uma assistência que só alguém como o Pelé poderia imaginar que, sem ver, porque a não ser que o Pelé jogasse com retrovisor, sem ver, ele dá um passe, uma assistência para o Carlos Alberto. Eu me lembro que o meu pai fala que os narradores dessa época, eles não entenderam para quem que o Pelé tinha dado a bola, né? Para o Carlos Alberto chegar batendo. É uma coisa que só um gênio como o Pelé faria, né? Uma assistência dessa que o Pelé dá. Então, assim, é um jogo muito emblemático.
é um jogaço mesmo e é uma aula de futebol do Brasil. Era uma Itália fadigada no segundo tempo, bem lembrado pelo Vitor Sérgio, e algo que aconteceria também depois em 1994, né? As duas seleções de novo disputando quem conseguiria a inédita coroação da primeira seleção a ser tetracampeã, né? Aconteceu com o Tri em 70, Isso. com o Tetra em 94, nas duas vezes deu Brasil. 74. Só sobre essa final, tem uma curiosidade que ela, pra mim, é muito maneira. A final, esse dia, Brasil 4, Itália 1, é a primeira vez que um goleiro brasileiro usou luvas na história das Copas do Mundo. O Félix joga a final de luvas e é a primeira vez que um goleiro brasileiro utilizou luvas num jogo de Copa do Mundo, e aí foi o Félix nessa final. É muito maneiro, cara. Ele levou as luvas pro México, teria utilizado elas antes, mas só usa pra final. Na final. Boa. 1974, Holanda 2, Brasil 0. Jogo na segunda fase, a eliminação do Brasil para a Holanda do Cruyff, o Wallace. A gente fala do Brasil de 70, esse era, de novo, o futebol se organizando para entregar na mão de um grande jogador, de uma grande história. O futebol bonito premiaria a Holanda. Esse dia, o Brasil e Holanda, ele é o dia que você fala assim, a Holanda vai se colocando para esse lugar de ser o grande futebol bonito da Copa do Mundo, o novo passo. O Brasil de 70 está superado e vamos para o novo passo do futebol. Agora é a Holanda do Cruyff. Dito isso, foi uma porradaria histórica. Foi uma porradaria, assim, digna de UFC. Pau cantou. Expulsão do Luiz Pereira, enfim. E foi um jogo que, na realidade, a Holanda foi melhor do que o Brasil, foi claramente melhor do que o Brasil, com gol do Cruyff, obviamente. Só que eu não acho que é um jogo que fique marcado, eu acho que fica muito marcado para a história do futebol, porque era o campeão de 70 contra esse timaço da Holanda, mas não é um jogaralhaço. E talvez a porradaria diminua um pouco essa percepção desse jogo. Assim, para mim diminui nota, é legal, é um jogo muito grande, mas para mim diminui um pouco de nota. Assim, acho que Inglaterra e Brasil de 70... Lembrando pra galera que tá assistindo, a gente tá contemplando aqui, dentro do que a gente tá colocando de critério, os maiores jogos, né? E não necessariamente os melhores, os jogos mais vistosos e etc. E aí, Vés, o que você acha desse jogo? Acho que o Wallace matou a pau aí, né? O jogo, ele não fica numa nota altíssima da qualidade do jogo. Acho que esse jogo mostra uma Holanda ali que domina o Brasil, mas ela não consegue impor toda aquela noção de carrossel que ela estava, embora ela seja bem melhor que o Brasil praticamente o jogo todo. Esse é um jogo que tem ali um pouco de... Ficou registrado ali um pouco de desdém do Zagallo sobre a Holanda, né? Sobre as novidades que a Holanda tinha e tudo. O Zagallo meio que dizendo que não era uma coisa muito surpreendente assim. Acabou que no final o Brasil, que não faz uma boa Copa de 74, né? Não é o Brasil na primeira fase, é uma primeira fase terrível, de jogando mal e tudo. Ele acaba equilibrando o jogo, mas no fim equilíbrio no sentido de placar, mas a Holanda foi melhor. Mas ele não é um jogo vistoso de se ver, não é. E do ponto de vista de importância, talvez nós aqui estejamos dando um valor muito grande para esse jogo. Talvez lá na Holanda eles tenham valido muito por ter ganhado o Brasil. Na época não era nem eliminatório, né? Era um quadrangular, deles terem vencido o Brasil, mas era um jogo de uma segunda fase, de um quadrangular. Então, acho que nas duas ele fica para baixo. Eu acho que Portugal e Coreia do Norte é maior do que esse jogo. Então fechou. Era mata-mata, tem o Eusébio. Tá bom. Quer deixar na 1 esse, então? Bota na 1 por enquanto. É porque esse também criou o início de uma rivalidade histórica em Copas que se tornou subsequente entre Brasil e Holanda, né? Mas se Brasil você olhar e Holanda em passaram a qualidade ter vários capítulos de duelos históricos entre Brasil mas e Holanda depois desse jogo. Em qualidade de jogo, tem vários Brasil e Holanda melhores do que esse. Na qualidade, no que foi jogado nesse dia específico.
Eu diria que todos eles, eu acho. Possível, é possível. O 3x2 de 94 é um jogaço, 1x1 de 98 é um jogaço. Falaremos deles aqui. Final de 74, senhores. Alemanha 2, Holanda 1. Ficou aquele gostinho de que a Holanda, que era esse time histórico, não conseguiu ganhar o título e entregá-lo para o Cruyff. Deu a Alemanha, a sempre gélida Alemanha, vitória por 2-1, Wallace. Pra gente começar, pra gente dar oi pra essa história aqui, nós estamos falando de uma final de Copa entre Cruyff e Beckenbauer. Só pra gente contextualizar, pra gente dizer o que... Pra início de conversa. Sobre o que a gente está falando aqui. É uma final de Copa entre Cruyff e Beckenbauer. É um negócio assustador. E esse jogo, eu tava vendo uma entrevista já antiga, já tem bastante tempo, do Gerd Müller, que ele fala sobre esse jogo define o que ele acreditava de ser o futebol alemão. Porque a Holanda faz 1-0 muito rápido, a Alemanha não tocou na bola. A Holanda, toque, pênalti, 1-0. Quando a Alemanha percebeu que ela estava em campo, estava 1-0 para a Holanda já. E aí o Gerd Müller, ele é fantástica a entrevista que ele fala, olha, ali, se é uma outra seleção, talvez uma seleção que leve as coisas, se fosse um povo ou uma seleção, e aí é a visão dele, né? Mas uma seleção que leva as coisas muito pro coração, ia ter um desespero muito rápido para uma tentativa de virar, ia tentar uma loucura, começar a forçar a bola e tal. E na cabeça dele, ele acredita que a frieza ali utilizada naquele jogo foi muito importante para que rapidamente não, mas que a Alemanha empatasse no gol de pênalti do Breitner e depois o próprio Gerd Müller virasse o jogo ainda no primeiro tempo. Assim, é um jogo muito grande, de duas seleções muito grandes. O Gerd Müller, ele vai à história das Copas do Mundo já na Copa de 70, mas eternizado por 74, e de novo, a seleção alemã sendo, já que a seleção alemã, a Alemanha ela é tão conhecida pela sua cerveja, mais uma vez ela colocando água no chope de uma grande seleção, de uma seleção muito técnica, como era a Hungria de 54, a Alemanha de 74 coloca água no chope da Holanda também. Eu acho essa final bem interessante, só que eu acho que ela é menor do que a de 66. Eu acho essa final um pouquinho menor que a de 66, pelo que a história de 66 conta pelo todo do futebol. Talvez baixasse a Uruguai e a Argentina para junto do Brasil e Inglaterra e colocasse ela na 6. Compra essa daí, ô VS? Eu acho que ela é do tamanho de Inglaterra e Alemanha, eu acho. Porque, assim, a pegada da Holanda é uma Holanda muito disruptiva, né? É uma Holanda que mudou a história do futebol, né? Então, o fato da Alemanha fazer de novo é um roteiro meio parecido com o da Hungria de 54, né? Duas seleções que foram vices e ficaram famosas, duas seleções que eram digamos, uma novidade para a época, duas seleções que perderam para a Alemanha depois de sair na frente. Eu acho que elas estão muito próximas ali de 54. Eu acho que 54, pelo roteiro do jogo, acho que é uma final maior, mas acho que a de 74 merecia um 7, eu iria de 7. Eu acho a de 66, ela conta mais histórias, né? A de 66 tem muita coisa contada ali nesse jogo. Mas beleza, é uma final e é uma final muito grande mesmo. Mas eu ainda colocaria 66 à frente por tamanho, né? Nós estamos falando de 60 anos depois. 60 anos depois, se você fala para um amante de Copas, fala, tá ligado aquela bola que não entrou lá da Inglaterra? Isso tem um chamariz muito forte. Claro que o Cruyff também tem, mas... Beckenbauer. Beckenbauer também, mas eu acho que essa história em específico conta muito, mas tá justo. 1982, avançamos no tempo, jogo de segunda fase, a Itália no Sarriá elimina aquele Brasil que era, para muitos, o grande favorito ao título, Brasil histórico. 3 Itália, Brasil 2. É o Brasil que encantou o mundo, encantou gerações futuras. Pepe Guardiola vive falando desse Brasil do Tele de 82. E aí, VSR? É um jogaço, né? Esse daí talvez seja mais pela qualidade do jogo do que pela importância em si.
É lógico que esse jogo é um jogo que fez a Itália arrancar para ser campeã do mundo, uma Itália que até ali fazia uma Copa terrível, mas isso pode ser simbolizado também pela vitória da Itália sobre a Argentina na rodada anterior, né? Na primeira rodada do triangular. Era um triangular, né? Nessa época, a segunda fase era um triangular de quartas de final, o equivalente à quarta de final. Saía só o melhor para a semifinal. É um jogaço, é um jogo espetacular, é um jogo muito doído para nós brasileiros, né? Tanto é que durante muito tempo se contou uma história que o time da Itália era ruim. Longe disso, o time da Itália tinha muitos grandes jogadores, né? Tinha ótimos jogadores ali. Mas o Brasil jogava um futebol mais bonito, não necessariamente um futebol mais competitivo, né? E é um jogaço, é um jogo muito importante, mas depois a Itália ainda teve que ganhar da Polônia na semifinal e depois ainda teve que ganhar da Alemanha na final. Então, assim, era um jogo que talvez seja muito grande para nós brasileiros contando, e talvez para o mundo do futebol não seja tão grande assim, né? Então, sei lá, eu colocaria ali numa... Pode ser nessa 3 ou nessa 4 aí. Porque esse jogo tem uma coisa que também aumente a nota em relacionado... Talvez no 4. Esse jogo em relação por exemplo, ao Coreia do Sul, Coreia do Norte e Portugal, que esse jogo é tido pelos especialistas como um jogo que ditou o ritmo do futebol nos anos seguintes, né? Muita gente atribui que a derrota de um futebol mais solto, de um futebol menos engessado, redundou na Copa de 90, por exemplo. Muita gente entende que o fato da Copa de 90 ter sido muito defensiva foi na esteira, apesar de ter tido a Copa de 86 entre elas, na esteira de uma Copa em que o time que jogava mais bonito acabou perdendo, mas não perdeu para um time qualquer. O time da Itália era um timaço. Então, eu acho que é um jogo grande por isso, também pelas consequências, mas eu acho que nós, brasileiros, temos a tendência a botar esse jogo maior do que, de fato, o mundo do futebol enxerga. Depois desse episódio talvez esteja aí... ok. Talvez esteja ok, né? Talvez esteja ok, porque todos nós contamos... O jornalismo nos ensina na faculdade que uma notícia de uma rebelião num presídio perto da tua casa vai importar mais do que a notícia de uma rebelião num presídio na China, né? Por uma razão lógica, né? E acho que isso que você falou aí tem muito sentido, né? Esse episódio aí, ele acaba mudando a maneira como o Brasil passa a jogar na sua identidade de futebol, né? Passa a ser um time que se importa muito mais defensivamente e tal. E a gente não é só romantizar, né? A gente percebe que o perfil de jogo da seleção brasileira mudou depois daquilo ali, e isso é fato. Chegamos às quartas de final da mesma Copa, Argentina 2, Inglaterra 1. Eu acho que tá errado. Acho que esse é 86, não? Eu acho 86. que também. Argentina 86. Que Isso aí é Azteca. Que é o La Mano de Dios, né? La Mano de Dios. Isso aí é La 86, Mano de Dios. Então, antes tem que falar de Alemanha 3, França 3. Cara, semifinal, esse jogo é um jogarolhaço, esse jogo. É impressionante. É um 3-3 que vai para os pênaltis, e aí tem toda a coisa de Alemanha e França. Então, assim, esse jogo é fenomenal. Talvez seja melhor do que maior, talvez, porque a Alemanha passa, mas a Itália é campeã, então talvez até para a Alemanha esse jogo não tenha essa percepção, mas esse jogo é um jogo incrível, cara, incrível. E gerou muitas cicatrizes na França, porque na Copa seguinte a França cai de novo para a Alemanha na semifinal, né? Então, assim, a gente sabe toda a rivalidade que tem entre Alemanha e França, inclusive fora das 4 linhas, né? Total. Inclusive fora do futebol. E esse jogo deixou traumas, começou aí, mas esse jogo eu assisti tem uns 2 anos eu assisti esse jogo completo. É um jogaço, irmão, é um jogaço. Uma curiosidade sobre o Brasil e Itália, que eu não tinha falado,
A última vez que o Brasil perdeu para a Itália, sabia? O Brasil nunca mais perdeu para a Itália desde então. Foram 8 jogos, 7 ou 8 jogos. O Brasil nunca mais perdeu para a Itália, inclusive com final de Copa no meio do caminho. Não foram muitos jogos, mas é a última derrota da seleção brasileira para a Itália. Semi de 82. Eu genuinamente acho Itália e Brasil, eu entendo o argumento do VS de talvez a gente supervalorize, mas eu não sei se eu concordo tanto, porque a gente vê tanta gente tratar o Brasil de 82 como a sua referência no futebol. Primeiro a galera fala muito do Zico, né? E gringos, não tô falando só de brasileiros. Os caras falam muito do Zico, da era Zico, Maradona, Platini, de como eles todos fizeram parte da mesma era e como esse Brasil de 82 impactou esses caras. Então eu tenho dúvida se a gente supervaloriza esse jogo, porque ali era um grande debate entre um futebol um pouquinho mais pragmático e um futebol mais solto, apesar da Itália de 82 ser um timaço também. Gentili, Scirea, enfim, o próprio Dino Zoff no gol faz uma baita defesa, uma cabeçada do Oscar no final do jogo. Eu colocaria... Caos. Eu colocaria... essa semifinal de 82 é uma barbaridade, é um jogaço. Mas eu acho que eu iria com Itália e Brasil à frente dela ainda. Talvez eu subisse Itália e Brasil para 5 e colocaria ela na nota 4. Pode ser. Colocaria ela na nota 4. Boa. Chegou o quadradinho certo aqui de 86, então, para Argentina e Inglaterra. La mano de Dios. Só os inteligentes estão vendo. Nota para essa atuação aí, assim, memorável, inesquecível do Maradona. Uma das maiores atuações individuais na história das Copas. É impossível a gente... Esse é 9, pô. Apesar de que vai cair alguém de 9, né? Você vai ter que ser 8. Vai cair alguém do que a gente vai segurar para 10 ali, que a gente vai segurar para 10 França e Argentina, final da Copa de 2022. Esse jogo tem que ser... Esse jogo tem que ser 8, assim. Não tem muito para onde fugir, porque a grande discussão é com o Brasil de 50. Quem é que chega para pegar essa 9? Porque, no fim, a gente está falando... talvez você possa falar que não é o grande jogo da história das Copas, esse Argentina e Inglaterra, pelo jogo, né? Pelo que se entregou de futebol, no final das contas. Mas é uma das maiores histórias da história das Copas. Quando você compara o Maracanazo e o La Mano de Dios, nós estamos falando dos jogos mais relevantes da história das Copas cair? do mundo. O quê? Quer cair o Maracanazo para 8? Porque, assim... Cara, eu acho que talvez tenha elementos. Porque tem um componente de guerra, esse jogo... envolvendo, tem muita coisa, né? É muito grande. Exatamente. Ele deixa cicatrizes até hoje. Esse jogo tem o Gary Lineker virando artilheiro com gol. Ele tem o gol mais bonito da história das Copas. Ele tem o gol mais roubado da história das Copas. E ele tem uma rivalidade que extrapolou o futebol. E ele tem o Azteca também. É isso que eu ia falar. Ele tem o Azteca também. O Azteca é personagem disso aqui. É verdade. O palco é um personagem. Exatamente. Inclusive aquela coisa que tinha no teto do Azteca que gerava uma sombra parecendo um sol no gramado, né? Que é uma coisa muito característica. E esse jogo tem uma rivalidade extra-futebol, que da época ali em 82, por ali, teve a Guerra das Malvinas, que foi uma disputa ali pelo que a Argentina chama de Malvinas e pelo que a Inglaterra chama de Ilhas Falkland. Então foi um conflito armado aqui na América do Sul, e quando teve isso foi uma espécie de libertação. Lógico que os argentinos... Eu também não sei quem tem razão na Guerra das Malvinas, nunca parei para... né? Quando eu estudava isso, eu não estudei isso na escola, acho que nem deveria, talvez, acho que não tem impacto, mas independentemente disso, o sentimento dos argentinos era cometer uma atrocidade com a gente, e a gente se vingou dele, e se vingou com um gol de mão do Maradona. Então, assim, esse jogo ele é muito grande.
eu acho que a gente deveria cair o Maracanazo e botar esse na 9. Se você eu tô olhar, exagerando. se você olhar pro futebol em específico, eu acho que o Maracanazo, vou voltar na frase que eu usei lá atrás. Ele muda o vocabulário da história do futebol, ele muda a relação que o brasileiro tem com o futebol, ele é muito importante. Mas eu acho que, já que eu utilizei essa expressão pro Pelé, na final de 70, o dia que um homem vira Deus, que é a final de 70, eu não tenho nenhuma dúvida que esse foi o dia que o Maradona virou Deus pro argentino. Porque ele é como se ele tivesse vencido o epílogo da guerra, né? Ele venceu o epílogo da guerra. Não que mude alguma coisa, o que aconteceu na guerra, porque é outra coisa. A guerra, quem sai vitoriosa é o Reino Unido, né? Não que mude, porque guerra nunca tem vencedor, né? Eles recuperam o domínio do arquipélago ali, nunca né? tem vencedor na acepção, na prática, né? Mas o conflito foi vencido ali pela Inglaterra e é como se o Maradona tenha virado Deus, né? Nesse dia, né? Então, o Lamano de Deus é cunhado por ele, né? Ele, na entrevista pós-jogo, a galera pergunta como é que foi o gol ali e tal. Ele fala, o gol foi um pouquinho de cabeça e um pouquinho com a mão de Deus. A foto bizarra. Eu troco. Acho que é justo trocar. Não, aí fica aquela sensação de que era o Maradona derrotando 11 da Inglaterra, mais derrotando todo o exército inglês, né? Então, assim, é um jogo muito... Já que a gente tá falando aqui maiores, apesar de ser um jogo de quartas de final, né? Extrapola depois da Inglaterra, a Argentina... Eu não tenho dúvida que é maior que a final. Extrapola o conceito de maior. Tenho dúvida que é maior que a final. Esse jogo é maior do que a final. Futebol muito além aí das 4 Sem linhas. dúvida. A final é a próxima aí, apesar de ser... Argentina 3, Alemanha 2. Apesar de ser uma Argentina e Alemanha, né? Final mais repetida. Eu acho que ela é maior que a final mesmo. Nota pra final, então, senhores. E o Maradona, esse muito jogo, bem marcado nesse jogo. Com uma bola ele acha o Burruchaga e sai o gol do Burruchaga. Exatamente. Eu me lembro muito bem, porque... E eu me lembro não de ver agora, recentemente, ou ver depois no FIFA Plus ou no YouTube. Rapidinho, só antes da gente falar, o tamanho desse Argentina 2, Inglaterra 1, eu joguei aqui no Google para dar uma conferida num negócio, aí eu só escrevi assim, Argentina espaço 2. O Google já completa, X1 Inglaterra. Assim, é impressionante. Né? O próprio um jogo sistema amplamente já viu o tamanho desse jogo. Não dá. A coisa é lendária. Exatamente. Essa final Cara, eu me lembro bem que a Copa de... que é o Beckenbauer como técnico, né? Tinha toda uma expectativa. Exatamente. Porque ele já tinha sido campeão como jogador, e o Beckenbauer como técnico, como é que ia ser, ia enfrentar o Maradona. Tinha esse contexto, né? Então, essa final de 86 eu me lembro bem, porque a Copa de 86 talvez tenha sido o primeiro grande torneio que eu me lembro de analisar futebol criticamente, né? E aí eu me lembro bem desse jogo, como materializado hoje, eu me lembro bem de como eu tinha vindo a expectativa do que o Maradona tinha feito contra a Inglaterra, do que o Maradona tinha feito contra a Bélgica. Porque contra a Inglaterra ele pega a bola no meio campo e vai parar dentro do gol. Contra a Bélgica ele pega a bola na intermediária e vai parar dentro do gol também, limpando todo mundo. Pelo meio. E aí eu me lembro que eu garoto ali, eu tinha, 10 anos, eu acho, eu falando assim, caramba, eu sentei para ver o Maradona. E o Maradona estava apagado. Mas por que ele estava apagado? Porque, segundo o próprio Maradona, ele recebeu a melhor marcação da vida dele, do Lothar Matthaus, que era meia na época, né? Depois terminou a carreira jogando como líbero, e ele fez uma marcação homem a homem no Maradona. Na época isso tinha lá, a marcação homem a homem foi até, o meio dos anos 90 ali. E ele fez uma marcação praticamente perfeita. A Argentina abre 2-0, aí a Alemanha empata naquela coisa de Alemanha, o Völler faz um gol, sai do banco, faz um gol e tudo. Aí a Alemanha empata, e aí, quando todo mundo já estava se preparando para a prorrogação, é a única bola, ou provavelmente a única bola que o Maradona leva vantagem sobre o Matthaus. Ele dá um traço nele, toma a frente, e o Matthaus faz falta nele, ou vai no corpo dele. Antes dele cair, ele dá um passe para o Burruchaga a entrar e driblar e fazer o 3-2. Então, assim, num jogo em que o Matthaus anulou o Maradona, ele anulou,
99,5% do tempo. No 0,5% que ele não anulou, o Maradona deu assistência do gol do título. Assim, é um grande jogo. Não é um jogo tão absurdo assim do vai e vem. Sabe qual o jogo que parece? O Argentina e Alemanha de 86? Mas não é tão grande porque a gente vai segurar esse para 10. Mas o roteiro do jogo é muito parecido com a final de 22. A Argentina faz 2-0. De virada, né? Sem muita oposição da Alemanha. E aí a Alemanha dá um estalo e pum. E empata o jogo. Quando a Argentina olha, falou, caramba, a taça estava na nossa mão e o jogo está empatado. E aí a diferença é que o Argentina e França de 2022 vai para os pênaltis. E essa daí o Maradona resolve nesse passe maravilhoso. É um grande jogo. Sim. Você falou qual nota? Eu nem falei a nota. Eu fiquei tão embevecido aqui com falar do jogo que eu nem falei da nota. Eu acho que eu iria de 6. Pode ser. Pode ser. Eu iria de 6 porque é isso. É muito grande. É o Maradona se consagrando campeão do mundo. Mas acho uma diferença pro jogo das quartas de final bem grande. Como é bom, né? Lembrar de grandes jogos da Copa. O tempo vai passando, a gente nem percebe aqui, ó. Só falando de grandes jogos, grandes memórias sendo trazidas. Esse é absurdo, tá? A abertura da Copa de 90 e os leões indomáveis dos Camarões absurdo. Surpreenderam o mundo vencendo os então atuais campeões. Camarões 1, Argentina 0, Wallace. O gol do Oman Bik, jogador que era do Rennes na época. Esse jogo é muito maneiro porque, cara, estreia de Copa do Mundo, isso era um negócio que eu sinto. Isso é um negócio que eu sinto falta, sabia? A estreia da Copa do Mundo ser o atual campeão. Porque, às vezes, quando a Copa ela é jogada num país que não é um país de grande referência futebolística ou campeão do mundo, por exemplo, o Catar já abriu Copa do Mundo, recentemente a Rússia abriu Copa do Mundo. Dessa vez foi legal, África do Sul e... Quando é África do Sul, lá em 2010, é absurdo, porque é a primeira Copa na África, tem um componente muito grande. Faz a dancinha do Tchabalala. Tem a dancinha do Tchabalala. Agora no México, Azteca de novo, é muito legal. Mas quando você tem o campeão do mundo sendo posto à prova 4 anos depois, eu acho muito legal. E é um jogo, cara, que a gente sempre fala, joga no San Siro, né, inclusive. E normalmente tem uma zebrinha, né? Tinha Senegal, nesse caso, né? Senegal ganhou da França em 2002. E é um jogo que a gente fala muito da falha do Pompidou, né, gol do Oman Bik, e é um gol que sai com o Camarões já com 1 a menos. Camarões tem um jogador expulso. Termina o jogo com 2 a menos. Com 2 a menos, exatamente. Camarões já tem um jogador expulso logo de cara. Logo de cara não, né? No início do segundo tempo, com 15 minutos do segundo tempo. 8 minutos depois, sai o gol do 1-0 e segura uma pressão ali e acaba saindo vencedor, assim. Camarões de 90, ela fica muito marcado pelo Roger Milá, né? A gente lembra muito dele, fala-se muito dele. Mas é uma seleção que ela já começa chocando o mundo ali. Eu acho grande... Mas é aquilo também, é uma estreia de Copa, é uma vitória grande? É uma vitória muito legal? Mas não sei se é a única história que Camarões conta nessa Copa do Mundo também. O que talvez acaba perdendo um pouquinho de nota aí. Talvez colocar na 3 ali possa ficar bem pago. Tanto que Senegal e França nem aqui tá, né? Senegal e França, que é uma coisa que se equipare ali, não tá nem na nossa lista aqui. E aí, Vess? Eu acho que o Pseudo facilitou o meu 0. Esse daí seria o meu 0. Não sei. Eu seria o meu 0. E eu me lembro bem, porque... tu acha a porradaria de 2006 maior pra história das Copas do que essa zebra? A porradaria, a Batalha de Nuremberg? Tu acha que não é um negócio muito mais que a gente gosta daquele jogo, que a gente valoriza aquele jogo? Eu acho que por ser mata-mata... por ser o jogo de maior número de cartões, assim, eu acho que é uma coisa mais falada, eu acho. Eu acho que é uma coisa maior. Pode ser. Esse daí para seleções africanas é muito histórico, né? Para seleções africanas, esse jogo é muito histórico. Eu acho que tem um ponto muito grande, cara. Estreia de Copa do Mundo. Eu acho que esses dois... são menores do que o do 1 e da 2. Eu acho que tem que subir o 1 e o 2 para 2 e 3.
E aí, beleza, se você quiser botar o Portugal e Holanda para 0 e esse para 1, eu aceito. Eu sou muito Mas fã da Batalha de acho Nuremberg, que tá? Então já vamos falar dela, já que a gente vai antecipar aqui. Portugal 1, Holanda 0, oitavas de final de 2006. Jogo que foi uma pancadaria generalizada. Esse jogo é horroroso. Só pra deixar claro, esse jogo é horroroso. E aí ele acabou, como o VS já antecipou, se tornando um jogo recordista em cartões, né? Expulsões, cartões amarelos. Se eu não me engano, são 14 amarelos. Expulsões eu não lembro. Mas enfim, a gente vai pesquisar Acho que aqui. dois vermelhos. 2 vermelhos e 14 amarelos? Pode ter sido isso. Mas é um jogo, assim, que poderia ter tido mais expulsões, por exemplo. E salvo engano, eu tô lendo aqui uma matéria da CBN, eu tinha visto isso ontem, mas... salvo engano, foi a primeira seleção africana a vencer um campeão do mundo. 16 amarelos e 4 vermelhos. Então é mais do que eu imaginava. Eu falei 14-2, né? Tava vendo a matéria da CBN aqui, a primeira seleção africana da história a vencer uma campeã do mundo, o jogo que a gente tá ali, Camarões e Argentina. E aí, nota pra... Quer falar um pouco do jogo, desse de 2006? Batalha de Nuremberg? Cara, eu posso falar, é um jogo, se você olhar para as escalações, o que mais surpreende desse jogo de ter sido uma porradaria tão bizarra... eram 2 times estrelados, né? Eram 2 timaços, cara. A seleção de Portugal, ela tinha Ricardo Carvalho, campeão com Porto. Fora o Paulo Ferreira, mas acho que o Ricardo Carvalho é um nome que merece mais o comentário aqui. Tio Deco, campeão com Porto da Champions 2004. Tinha Figo, Cristiano Ronaldo, Maniche. Era uma seleção muito boa. A seleção holandesa tinha Van der Sar, Van Persie, já tinha Robben. Era uma seleção... Felipe Cocu, acho que ainda estava nesse time. Era um time muito bom, cara. E a porrada estanca de uma maneira que... Eu gosto muito desse jogo, eu já revisitei. Mas é um jogo que ele representa muito como a maior porradaria da história das Copas. Eu acho a vitória de Camarões em cima da Argentina, para mim, ele é maior pelo que representa para as seleções africanas. Para o que aquilo disse... Pô, tinha Maradona em campo, você ainda tinha vários remanescentes do time de 86, eu ainda colocaria esse na 1, meu 0 seria Portugal e Holanda. Mas aí tem que ver o voto dos amigos. Tá bom, eu compro. Eu acho que pode ser. Eu acho que o contexto que faz a Batalha de Nuremberg ser tão lembrada assim, fosse numa semifinal ou até numas quartas, talvez ela ficasse melhor. Mas é oitavas ainda, né? Realmente chama atenção de times de muita qualidade e que o jogo deu uma descambada ali, mas, no geral, eu acho que... Até porque nenhuma das duas ganhou, né? Talvez se tivesse ganho ou Portugal ou Holanda, no caso Portugal que avançou, talvez a gente desse um peso maior para esse jogo. Mas como eles acabaram, a Portugal caiu na semifinal, eu acho que pode ser assim, pode ser. Acho que tem outros jogos maiores aqui. Chegamos ao, talvez, o meu jogo favorito de todas as Copas, cara. Brasil e Holanda, 1998. Um jogaço absurdo que poderia ter sido muito mais que 1-1, né? Porque os dois times tiveram muitas chances no tempo normal, na prorrogação. Disputa de pênaltis. E acho que é o primeiro jogo aqui de disputa de pênalti da nossa lista. O Brasil... tem o França e... e a Alemanha, né? E França, não? Semi de 82, boa. Alemanha e França da semifinal de 82. Isso. Que, se eu não me engano, é a primeira disputa de pênalti da história da Copa do Mundo. Eu acho que é a primeira disputa de pênalti. Bom, o Pseudo pode até dar uma olhada aqui, que eu não tenho como pesquisar agora, mas eu acho que a primeira disputa de pênalti da história da Copa do Mundo é esse Alemanha e França de 82. O que pode fazer subir essa nota aí que tá só 4. Mas vamos falar por enquanto... Esse mesmo. Pode ser. 8 de julho de 82. Ó, tá vendo? E aí vamos falar dessa semifinal aqui, que, pô, é um dos maiores jogos de todos os tempos, pô. Esse jogo é uma barbaridade, né? E aí é um jogo que traz a rivalidade de 94, que já foi um jogo gigantesco, né? Pra 94. As escalações, já que a gente gosta tanto de falar dos nomes, né? Você tem os irmãos De Boer, tem Bergkamp, Cocu, Van der Sar, você tem Seedorf,
Aí do lado do Brasil, Ronaldo, Rivaldo, Dunga campeão em 94, Tafarel. Assim, é um jogo que ele reúne vários jogadores incríveis, que reúne uma história incrível e que é um jogo incrível, de muitas chances para ambos os times e que vai para... É um jogo que a gente consegue ver todo mundo ir bem. É difícil, né? Você fala, cara, o ataque do Brasil foi muito bem nesse jogo, mas ao mesmo tempo a defesa da Holanda também foi bem. Enfim, é um jogo, pra mim, muito grande. Eu tava revendo essa semana os melhores momentos desse jogo. É algo que... É um jogo pra história, de fato, esse Brasil e Holanda. Só que, talvez, os jogos de mata-mata, que não são a final, eles aumentam de tamanho quando o time que passa vira campeão. Eu tenho a percepção de, por exemplo, o time de 86, o Inglaterra e a Argentina de 86, ele é muito forte e ele ganha muito peso quando o time é campeão. E aí eu acho que isso vai acabar... O fato do Brasil ter sido vice diminui um pouco o tamanho desse jogo? Isso já dá um passinho do que eu vou falar sobre Itália e Alemanha na disputa do 10 daqui a pouco. Isso já é um semi-argumento que eu vou trazer mais pra frente na disputa do 10. E eu acho que talvez... E valeu pra Itália e Brasil em 82, né? Verdade. Verdade, valeu pra Itália e Brasil de 82 Porque também. o fato da Itália ter eliminado o Brasil e ter sido campeã aumenta o tamanho desse jogo, né? Com certeza, com certeza. Mas é um jogaço, assim. E pra gente no Brasil tem a maior narração, pra mim, da vida do Galvão Bueno. Que acaba aumentando também essa percepção pra esse Brasil de Holanda de 98. E aí, Vess? Tudo isso que vocês falaram. Eu acho que tá numa pegada da nota 3 ali, infelizmente, porque tem um apego emocional muito grande pra gente. Mas eu acho que em termos de tamanho de Copa, eu acho que é isso aí. É isso. Mas realmente o que o Galvão narra nesse jogo putz, eu sou um fanzaço do Galvão. Impressionante, assim. Encontrei aqui o Galvão na... Quando foi? Encontrei o Galvão na coletiva do Ancelotti, antes da estreia. E muito legal ver ele fazendo a Copa do Mundo, tá fazendo a Copa do Mundo lá no SBT. A gente que é fã dele, fica muito feliz de ver ele aqui. O que ele faz na narração desse jogo. Eu já vi esse jogo sem a narração do Galvão Bueno e fica parecendo que tá faltando alguma coisa. Essa final aí é uma loucura também. Lendário. Vocês botaram na 3, Brasil e Holanda? Na 3? Porque, cara, outra é uma semifinal, primeira disputa de pênaltis da história das Copas. O França e Brasil, a final de 98 ela é maior do que a semifinal, Otávio. Talvez caiu Alemanha e França pra 3 ali. Eu acho que o Alemanha e França poderia subir, junto. Entendeu? É que vai faltar nota, a gente vai ter que mexer depois. Cara, tem muito jogo grande vindo aí. A gente vai ter que arrumar lá pra frente já. De repente desce, deixa essas duas semifinais juntas. Pode ser. E baixa Portugal. Bota Portugal na 2 e deixa as semifinais juntas na 3. Pode ser. Isso. É que, por exemplo, eu sei que pra gente... Já vai vir um arrasta aí, porque vai vir coisa grande aí. Eu sei que pra gente é um jogo dolorido. Tem o 7-1 ainda, gente. Tem o 7-1. Eu sei que pra gente é um jogo dolorido essa final. Mas essa final, França 3, Brasil 0, é um colosso de jogo na história das Copas do Mundo, pô. A gente tá pegando uma seleção... Foi o primeiro dia que eu chorei copiosamente por causa de futebol. A gente tá pegando uma seleção com e a gente tomou um gol do Petit, dezembro de 98 eu chorei pra caramba de novo. Por outro motivo. A gente pega uma seleção a gente com tomou tamanho um gol do Petit. Só isso, a gente tomou um gol do Emmanuel Petit. Cara, uma seleção que aí me poderia ter colocado na história das Copas o time de 58, não botou. O Fontaine até hoje é o cara que mais fez gol numa edição de Copa do Mundo. Não ganhou aquela Copa porque bateu de frente com o trem chamado Pelé, os trens, né? Pelé e Garrincha. Não ganharam. Aí vem a geração Platini, que também não ganhou. Poderia ter vencido e não ganhou. Aí vem esse time de 98, que pra gente dar um passo atrás antes de falar de Copa do Mundo, era uma tensão racial que envolvia esse time de 98. Tem um documentário, né, o Black, Blanc and Blur, do time de 98, que fala dessa união de um time negro, branco e árabe, né, com descendência árabe, desse time francês, que é um documentário lindo, assim, um documentário muito bem feito. Procurem, estava na Netflix recentemente, não sei se está ainda, mas é muito legal, que fala sobre esse time de 98 que tinha um fortalecimento de jogadores que nasceram em colônias francesas e etc.
Um time que, ali no Zidane, tem toda uma história que conta. O Zidane foi suspenso durante a Copa do Mundo, o time se fortalece sem ele, ele volta e é muito importante, faz a final que fez. Um jogo no Stade de France, enfrentando o Brasil, que era o atual campeão, com o Ronaldo, que já tinha sido o melhor do mundo 2 vezes, né? 96, 97. É um jogo histórico, é um jogo muito grande e é uma das grandes rivalidades da história das Copas do Mundo, Brasil e França. Tudo bem que a gente só tomou na cabeça, de 58 pra frente, a gente só tomou na cabeça. Só taca. Pra França, mas é um jogo histórico, cara. O primeiro título da história da França em casa é muito grande, muito grande. Não, assim. e tem todo o background menos, eu lá acho que é da convulsão do fenômeno, da surpresa que toda a imprensa e a torcida mundial teve ali minutos antes, quando sai a escalação. Esse jogo é cercado de mistérios, né? É muito louco esse jogo. O jogo foi vendido pela França Nike, jogando né? em casa, Isso, Stade o de Gunter, né? France. Gunter já informou a gente. França jogando em casa, a França em pé de guerra da imprensa com Aimé Jacquet, né? Sim. Porque ele deixa o Cantona fora, ele deixa um montão de jogador fora. Uma França que sai de ficar fora de 2 Copas. A França é semifinal em 86, fica fora de 90 e fora de 94 para ser campeã. Então, assim, é um jogo muito grande casa, mesmo. Agora, pra gente, a gente tomou um gol do Emmanuel Petit. Aí é pra fechar também, né? Pra parar. Eu acho 6, tá? Eu acho muito grande esse jogo, cara. Muito grande. Eu sei que pra gente dói, que talvez a gente queira diminuir em algum ponto. Esse jogo é gigantesco. O que talvez dê pra discutir... Eu acho que vai cair, mas eu acho que ele é grande. Eu acho que talvez dê pra discutir... É que um outro é fase de grupos e o Brasil e Itália é uma espécie de quartas de final, né? Peraí, segura... Bota lá o Argentina e França pra segurar pra 10. 22. Só pra gente ver aqui o que a gente vai fazer. Porque tem 3 jogos muito grandes aqui. Brasil 7-1 Alemanha é muito grande. Brasil e Alemanha 2002 é muito grande. Isso. Itália e França acaba virando muito grande também, né? O Gana e Turquia já vai de arrasta aí, né? O Gana e Uruguai, perdão. O Gana e Uruguai já vai de arrasta aí. Gana e Uruguai é muito grande pelo que o jogo conta, né? A mão do Suárez, a cavadinha do Louco Abreu. A Gana esteve na mão de Gana ser o primeiro seleção africana semifinalista da história das Copas, né? A uma mão. A um pênalti, né? A uma mão e o pênalti cobrado pelo Asamoah Gyan também. Eu subiria o Portugal e a Coreia do Norte para 3 de volta e botaria o Gana e Uruguai na 2. Porra. Jogo de quartas de final, tudo bem que tem uma história absurda. Tá. Mas aí a gente vai subir a Alemanha, e aí a gente França, tem que ver o que a gente faz com os outros, 4? porque... Quer subir os da 3 para 4? Não, eu acho que vai ter que puxar a nota. Eu acho que vai ter que puxar pra baixo, gente. Acho que vai ter que puxar pra baixo. A gente vai ter que abrir nota lá na frente. Que eu tô falando. Vai ter que abrir nota na frente, mas tem um espaço embaixo em vários aí, pô. Na 5, na 7, na 4 vai ter espaço embaixo. Não. Só tem... Pra nota grande só na 7 e na 9. Um na 7. Na 7 só, quer dizer. Só tem um na 7. Não tem. Mas a gente vai conseguir puxar um, pô. Isso que eu tô falando. Vai ter um espaço na 5, um na 4, um na 7. Por exemplo, o 7-1, ele é dureza, porque é, mais uma vez, a gente tomando na cabeça, né? O 7-1 é a maior goleada da história das Copas do Mundo. Em tamanho e... O 7-1... Em representatividade, pô. Em tamanho, o 7-1 pra mim tem que ser 8. Pô. O 7-1 é maior do que o jogo do Penta? O 7-1 pra história das Copas do Mundo é maior que o jogo do Penta, com certeza. Demais. Esquece a nossa visão de futebol. Não, o 7-1 pra história do futebol é maior que o jogo do Penta. Então ele tem que ser 8. Até então, porque o jogo do cairia... Penta é um jogo que a gente fala, né? Que a seleção alemã estava longe de ser a melhor seleção alemã que a gente viu e etc. Exatamente. Exatamente. Eu cairia o Alemanha e Hungria para 7 e botaria o 7-1 na 8. Tá, beleza. Tá? 7-1 é maior. E agora a gente tem que rearrumar aqui. Eu baixaria os 2 da 5. Baixaria os 2 da 5. Puxaria a final de 30. Tá. E eu acho que é por aí.
Brasil e Alemanha, a gente tem que definir Itália e França de 2006 e Brasil e Alemanha. Quem vai pra essa 6? Ó, eu puxaria... Eu acho que o Brasil e a Alemanha... Eu sou Brasil e Alemanha. Brasil penta. Não, acho que aí cabe, né? Eu acho que o Brasil e a Alemanha na 6 e o Itália e França na 5. Pra dar sorte, viu o Hexa agora. Bota na 6 aí, ó. Número cabalístico. É verdade. O que vocês acham? Não, eu acho que é isso porque... Gana e Uruguai, vocês não cravaram nota, né? Oi? Gana e Uruguai, vocês comentaram, mas não deram nota. Mas é que eu acho que vale a 6 pro Brasil e Alemanha de 2002, porque tem toda a história do Ronaldo, né? A história em específico do Ronaldo. Superação. Pra começar de 98, né? A convulsão na final de 98, as lesões e etc. É um jogo histórico pra colocar o Ronaldo. É a primeira Copa na Ásia também. É o primeiro pentacampeonato. Primeiro pentacampeonato. Então, tá justo. Primeiro Brasil e Alemanha. Verdade. Nunca tinha tido Brasil e Alemanha em Copa. Foi logo e podia na ter final. parado por esse, né? Que acho que era melhor. Eu colocaria Gana e Uruguai na 2, junto com os que estão ali. É porque eu acho, porque eu acho que Gana não é uma seleção. Eu subiria... Eu faria o seguinte, Wallace, eu subiria o Inglaterra e Brasil, de 70, e... Sobe os dois da 3. Ou Itália e Brasil de 82. Ou Itália e Brasil de 82. Qual que vocês subiriam? Eu iria Brasil e Inglaterra. Quem dá 4 sobe pra 5? Nossa, essa é difícil, hein? Difícil. Bem difícil. Eu acho que o jogo... Que um é fase Eu acho que o jogo mais histórico é o Itália e Brasil. É o mais verdade. comentado. Marca mais Então a história do futebol, né? Verdade. Sobe o Itália e o Brasil. E aí vai acontecer o que eu falei que subiria dava pra fazer. as duas semifinais da 3. Eu subiria então. as duas semifinais da 3 e botaria o Gana e o Uruguai na 3. Boa. Comprei. Eu falei que dava pra botar essas duas aí na 4, pô. Mas teve que fazer porque a gente tinha que olhar para as notas 7 e 6 primeiro. Exatamente. Tá, chegou a hora da definição, meus amigos. Quem que é o nosso 10? É Itália 4, Alemanha 3, semifinal de 70? Ou é Argentina 3, França 3, a grande final de 2022, que ainda tá fresco na memória, né? A gente já falou. Para quem é assíduo no de 0 a 10, acompanha sempre, um beijo para você que é assíduo e sempre acompanha, a gente já fez esse debate sem ser o debate, né? A gente já comentou, quando a gente vai falar do Messi de 22, quando a gente vai falar do Beckenbauer de 70, a gente já falou, as frases que a gente vai falar agora, a gente já falou em outros momentos de 0 a 10, que pra mim, acho que pro VS também, Itália e Alemanha era o maior jogo da história das Copas do Mundo até 2022, agora é Argentina e França, pelo contexto de ser uma final de Copa do Mundo, pelo contexto de lá estar Lionel Messi, pelo contexto de ter uma Argentina que não ganhava desde 86, uma França que poderia ser bicampeã, coisa que a gente não via desde o Brasil, de 62. Então, Argentina e França... Não vê. Não vê, né? Exato. Argentina e França é o maior jogo da história das Copas do Mundo, virou, e que bom que a gente viu. Que bom que a gente estava vivo para ver isso aí. 70 não tava, então estou muito feliz de ter visto, para mim, o maior jogo da história das Copas. E aí, Vess? E tomara que a gente continue sem ver, né? Porque se a gente vir um bicampeão nesta Copa, vai ser a Argentina, né? Tomara que a gente continue sem ver um bicampeão seguido. Eu acho que é isso. Eu acho que a Alemanha e Itália, para muita gente boa, é esse o maior. Por exemplo, se eu não me engano, eu vi o PVC falar recentemente, e é um cara, né, super respeitado, referência para todos nós, falar recentemente que continua achando a Itália e a Alemanha de 70 o maior jogo da história das Copas, mas eu acho que por tudo que foi envolvido, você tinha duas bicampeãs, uma delas seria tri, e seria a única tri, né, porque a gente não tem nenhuma outra tri nesse momento. A Itália e a Alemanha tem 4, o Brasil tem 5. As outras duas, a França tem 2, e agora e o Uruguai tem 2, e agora a Argentina tem 3. O título da redenção do Messi, o Mbappé metendo 3 gols na final, o jogo virando um jogo explosivo do nada.
era um jogo morto, irmão. Até aquela falha do Otamendi, que talvez tenha sido a única falha do Otamendi na Copa, o jogo era morto. A gente... olha só, olha o que eu vou dizer. Até o gol do Mbappé, o gol do 2-1, se termina 2-0, essa final não estaria neste programa. Com certeza. Com certeza. Se termina 2-0 a Argentina contra a França... absolutamente comum, né? Protocolar. Modorrento. Era um jogo modorrento. A Argentina aproveitou 2 lá, estava levando o jogo banho-maria, o jogo se transformou e uma prorrogação inacreditável com o Lautaro Martínez perdendo o gol, com o Kolo Muani perdendo aquele gol, o Dibu salvando, e aí é o Messi caindo ajoelhado na hora que a bola bate na perna do Dibu Martínez. Aí na sequência desse lance, quase que a Argentina faz o gol. Assim, é inacreditável. E ainda tem disputa de pênalti. Assim, é impressionante. E que no impressionante, fim, é um jogo coroa... inacreditável. Eu ia falar. E que no fim coroa o maior herói dessa Copa do Mundo, né? Se chama Gonzalo Montiel. O homem que faz o gol do título da Argentina. Quem diria, pênalti, né, meu amigo? E a coroação de um dos Messi, maiores né? gênios da história do esporte, né, cara? E aí, o esporte e o futebol escrevendo sua história daquela maneira... Mas já ganhou uma, né? Já ganhou uma, tá né, bom, Otávio? já coroou. Tá bom, né? Não precisa, Nada... precisa botar joia na coroa. Já coroou, tá bom. Nada de ganhar essa aqui, faz legal, cai Perfeito. ali numa quarta de final, tá bonito e vai curtir a vida em Miami lá. Isso. Tá de bom tamanho. Por hoje é só, viu, senhores? Baita programaço. Legal. Revisitamos grandes jogos da história da Copa. Conseguimos comentar profundamente sobre cada um deles. E vários ficaram fora, né? E vários ficaram de fora, cabia mais. Deu quanto tempo de programa aí, ô Pseudo? Isso aqui é pra mais de 1h40. Já até perdi as contas. Quase. 1h36 minutos. Bom programa, excelente programa, melhor dizendo. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário aí também, diz o que você mudaria aqui. Qual desses jogos é uma grande lembrança pra você, né? Galera de diferentes eras acompanhando aqui o de 0 a 10. E a gente volta no próximo episódio. Vamos nessa que a gente tem mais um pra gravar. Bora. Hein? Beijo, tchau!